estamos aqui com Leis do Sucesso. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Ragosta, advogada. E eu vou deixar os meus contatos já no comecinho do programa. Meu telefone é 3439-8585, 3439-8585. Meu Facebook, Leis do Sucesso. O site do escritório, www.ragosta.jus.adv.br. As primeiras 10 ligações que as pessoas fizerem amanhã terão direito a uma consulta gratuita. Então, se você ligar, não precisa ligar às 6 horas da manhã, a partir das 8 já estaremos à disposição para atendê-lo. E o que eu vou dar uma dica? Vou começar o programa já dando uma dica para vocês. Muitas vezes as pessoas me procuram que elas querem se aposentar. Só que aí, na hora que a pessoa tem idade, ou seja, se o homem tem 65 anos e 15 anos de contribuição, olha, doutor, eu quero me aposentar. Só que, na hora que a gente vai fazer a aposentadoria, falta tempo de contribuição. Por quê? Porque determinada empresa não pagou o INSS. Então, isso, a pessoa gera um transtorno tão grande e às vezes atrasa um ano e meio que a pessoa poderia estar recebendo benefício e ela deixa de receber. Então, um conselho que eu dou para vocês todos. Quando faltar uns 3 anos antes da aposentadoria, procure saber, vá ao INSS, peça um CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde vai aparecer todos os vínculos que você teve, desde... mas eu comecei a trabalhar... Bom, em 1980 para frente, já começa a aparecer, tá? Se porventura 77, pode ser que realmente não apareça. Mas seria bom verificar se consta esse vínculo para o INSS. Por quê? Porque se porventura não constar, você pode tirar uma cópia da sua carteira de trabalho, pedir para averbar. Se o INSS não reconhecer, você precisar procurar um advogado, você vai ter tempo para fazer uma ação, para pedir na justiça a averbação desse tempo de serviço, sem que isso venha afetar a sua aposentadoria. Então, você não vai ter o tempo. Uma coisa é você se programar para começar a receber daqui 6 meses achando que está tudo certo. E outra coisa é você verificar antes que tem problema, que isso ia surgir lá na frente, mas você já sanar esse problema, já consertar esses erros. Porque isso é muito, mas muito comum, muito mais, eu diria que 80% dos casos tem problema na hora de se aposentar. Então, lembra do meu conselho, uns 3 anos antes, faça essa verificação, peça o CNIS, C de casa, N de navio, I de inteligente, S de sorte, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se você chegar no funcionário do INSS e pedir o seu CNIS, ele já sabe o que você está falando, e você fala, eu quero o CNIS completo. Verifica se tem tudo lá, se está tudo explicadinho, se está direitinho. Se não tiver, tira uma cópia da carteira, leva no INSS, pede para averbar esse tempo. E se você não conseguir, em último caso, aí sim, você procura um advogado e faça esse pedido na justiça para averbar o tempo de serviço. Uma outra pergunta que eu sempre, praticamente todas as consultas as pessoas fazem é: doutora, vale a pena entrar com ação agora ou melhor esperar? O que eu vou dizer? Se você esperar, ação sempre contra o INSS, seja ação de fundo de garantia, né, que é contra a Caixa Econômica, bom, todos os órgãos do governo, você tem que entrar logo. Por quê? Porque quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai demorar para receber. E a partir do momento que você entra com ação, e o INSS, a Caixa Econômica ou qualquer outro órgão for citado, já começa a correr o prazo. Então, já começa a contar juros, correção monetária. Isso lá na frente pode até demorar a ação, mas quanto antes você entrar com essa ação, antes você vai ter mais dinheiro, né? Você vai receber e vai ter mais dinheiro, porque vai ter juros e correção. Então,
Um conselho que eu dou também é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça, verifique, porque assim você vai receber antes. Então, agora eu vou mudar de assunto, mas antes disso, eu vou passar meus contatos para vocês. Meu telefone é 3439-8585. O meu Facebook é Leis do Sucesso. E o meu site é www.ragosta.jus.adv.br. Agora vamos falar um pouquinho de inscrição no INSS. Eu vou explicar para vocês algumas formas da pessoa contribuir para o INSS. A inscrição, quando eu chego no INSS e me inscrevo, isso é um ato formal de apresentação na Previdência, onde eu vou ganhar um NIT. Tá? Então, quando eu chego lá na Previdência e me inscrevo no INSS, eles vão me dar um NIT. Esse NIT, para a Previdência, tudo que você for no INSS, você vai falar em NIT. O NIT nada mais é do que o seu PIS. Então, você tendo um PIS, 90% dos casos, ele é um NIT. Tá? Inclusive, quando você for fazer a sua inscrição, você precisa fazer primeiro o teu PIS para depois você conseguir pagar o INSS ou qualquer coisa. Então, é pelo número do seu PIS. Outra coisa é quando eu me filio, né? Ou seja, eu estou trabalhando, recebendo dinheiro por esse trabalho, né? E aí sim eu posso ter várias inscrições na Previdência. Então, quando eu estou trabalhando numa empresa, eu estou, às vezes, recebendo por um número de NIT. Aí eu vou para outra, às vezes o chefe da outra empresa abre outro NIT. Então, é comum também algumas pessoas estarem com vários NITs. Aí, o que acontece? No INSS, a gente tem várias maneiras de pagar, né, para que a gente possa futuramente, de contribuir para que a gente possa receber a aposentadoria. E aí, o que acontece? O autônomo, né, a pessoa que trabalha, um médico, um advogado, que seja autônomo, ele vai contribuir sobre 20%, a contribuição mínima é 20% sobre o salário mínimo, tá? Agora, tem algumas exceções. Uma delas é a aposentadoria por idade especial. O que é isso? O trabalhador urbano, né, ele faz um recolhimento menor, em alguns casos, né? Ele pode chegar a pagar 11% sobre o salário mínimo. Mas isso, o que acontece? Só vale para quem for se aposentar por idade e vai se aposentar com o salário mínimo. Uma vez que você fez essa opção de recolher 11%, então, olha lá, você fez a opção de recolher 11%. Você vai recolher 11% do salário mínimo, mas aí no meio do caminho você lembra que você tem contribuição anterior, ou que você já contribuiu muito mais, muito além do salário mínimo. E aí o que acontece? Você vai querer mudar o seu regime e você não vai poder mudar o regime de contribuição, porque esse tipo de regime, uma vez que você pagou 11%, você vai pagar sempre esses 11%, tá? Então, tome muito cuidado quando você mudar, porque aí você corre o risco de não conseguir, então, mas eu mudei, eu estou pagando 11%, mas agora eu quero voltar a pagar 20%, porque eu pensei melhor, eu quero contribuir agora, fazer a contribuição por tempo de serviço, quero me aposentar com 30 anos de contribuição, no caso de mulher, e 35 homem. Não vai poder mais. Uma vez feita essa opção, você não consegue mais sair dela, tá? Então, pense bem, vale a pena hoje? Mas se você me falar, mas olha, doutora, eu estou recolhendo, mas eu quero mesmo ganhar realmente sobre o salário mínimo e eu quero também me aposentar por idade. Então, eu vou te dizer, então faça isso. Eu vou aplicar essa diferença na bolsa, tudo bem, faça. Mas fora isso, se você lá na frente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, se arrepender, hoje eu não tenho condições de te assegurar que você vai conseguir sair desse regime, tá ok? Um outro caso que hoje é possível é a dona de casa que recolhe 5% do salário mínimo e ela vai se aposentar por idade. Então, mas o que precisa fazer? Ela, antes de entrar nesse sistema, é bom fazer algumas perguntas. É baixa renda? No caso, se for baixa renda, são 2 salários mínimos que ela precisa... A renda tem que ser no máximo 2 salários mínimos, tá? Aí o mais importante nesse tipo de plano é fazer uma inscrição nos planos do governo federal de baixa renda, ou seja, o cadastro único, o CAD único,
Por quê? Porque só vão contar as contribuições que forem feitas após essa inscrição. Então, muitas vezes a dona de casa, eu vou recolher sobre o salário mínimo, se informa, pega o código, mas ela não se inscreveu no CAD único. O que vai acontecer? Não vai contar. As contribuições que ela fez lá atrás não entram na contagem. Então, antes de tudo, faça o cadastro. Depois, começa a pagar. Então, dona de casa, primeira coisa, quer recolher 5% do salário mínimo? Faça uma inscrição no cadastro único, o CAD único. Depois, a senhora começa a contribuir, tá? Não faça o inverso, porque senão essas contribuições serão perdidas. Esse benefício também pode ser estendido, né, para os homens, para o dono de casa, também serve. Pela Constituição, existe a igualdade entre homens e mulheres, então também é possível. Se porventura você tiver alguma dúvida de contribuição, de código, você entra no sistema, no site da Previdência e verifica bem o código, toma cuidado, porque se você recolher sobre o código errado, é bem complicado, né? Porque aquela contribuição não vai valer. E na dúvida, você vá até uma agência do INSS, qualquer agência, a que estiver mais próxima da sua casa ou do seu trabalho, e aí você conversa com um atendente e se informa, verifica direitinho para você fazer a forma correta e mais para frente não ter dor de cabeça. Bom, agora eu vou mudar um pouco de assunto, vou passar para vocês uma tese nova, do direito, que aconteceu durante muitos anos, as pessoas ficaram sem o recolhimento, sem a contribuição devida. Então, o que acontece? Antes disso, eu vou dar meus telefones, meus contatos. site do escritório, www.ragosta.jus.adv.br. Meu telefone, 3439-8585. Repetindo, 3439-8585. E o meu Facebook, Leis do Sucesso. Então, o que acontece? Eu falei que eu ia passar para vocês uma tese nova. Bom, entre 1999 a 2003, o sistema do INSS deu um problema, né? Deu um problema lá no computador deles e o fator previdenciário passou a incidir. O fator previdenciário, o que é? Uma regra que o INSS fez, né, para incidir sobre as aposentadorias. Para quê? Para evitar de quem se aposenta, quem começa a trabalhar muito cedo, que na realidade isso é muita injustiça, porque quem começa a trabalhar muito cedo é a pessoa que precisa. Então, cedo ela já tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Aí o que o INSS fez? Foi lá e instituiu uma regra. O fator previdenciário é o fator, aquele que, quando a pessoa está pronta para se aposentar, muitas vezes ela dá um passo para trás e fala, não, eu vou esperar mais um pouco, porque o fator vai comer 40% da minha aposentadoria. E pasmem, eu já vi vários casos que acontece isso. Então, o fator, ele tem que incidir, na realidade, somente sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Por idade, o fator previdenciário é facultativo, ou seja, para quem se aposentou por idade, o fator não pode incidir, somente nos casos dele ser positivo e aumentar a aposentadoria. Mas o que acontece? De 1999 a 2003, simplesmente por um erro, né, entre aspas, porque eu fico às vezes eu me pergunto muito, o INSS ele nunca erra a favor do contribuinte, ele sempre erra a favor dele, ele sempre sai ganhando quando ele faz um erro. Bom, enfim, de 1999 a 2003, alguns milhões de brasileiros que se aposentaram por idade, se olhar na carta de concessão, vai estar lá, incidência do fator previdenciário. E de uma aposentadoria ele pega 15, de outra 20, de outra 5. E aí, se a pessoa não for atrás e não reclamar, o que vai acontecer? É dinheiro para o INSS.
Se você for atrás, reclamar e brigar pelo seu direito, você vai poder receber o que ficou, né, lá atrás e poder cancelar essa incidência do fator previdenciário. Então, você tem um aumento, tá? E nisso, não incide, mas espera aí, eu me aposentei entre 1999, eu estou nesse período, de 99 a 2003, aí vamos falar, mas escuta, incide a decadência ou a prescrição. O que é decadência, o que é prescrição? A decadência é quando você perdeu o direito, pelo prazo. Então, você tinha um direito e você não pode mais nem cogitar esse direito porque você perdeu. Ou na prescrição, que a prescrição é assim, o direito é vivo, mas eu perdi o tempo para entrar com a ação. Nesses casos, não ocorre nem decadência e nem prescrição. Por quê? Porque o INSS errou. Então, ele errou e errou feio. Então, quando acontece isso, não incide, né, a decadência e a prescrição. Então, vocês podem verificar. Se tiver fator previdenciário, na sua aposentadoria por idade, pode verificar porque isso está errado. Isso, mesmo fora desse período. Olhe a carta de concessão e verifique. Se porventura tiver o fator e tiver caindo, derrubando a sua aposentadoria, corra atrás, porque está errado. E isso é dinheiro do seu bolso que está saindo. Bom, vou mudar de assunto. Agora eu vou passar para vocês uma pequena bomba do INSS, que vai acontecer rápido, acredito que rápido, né? Mas antes disso eu vou passar meus contatos. Meu telefone 3439-8585, repetindo, 3439-8585. O Facebook do escritório, Leis do Sucesso, e o meu site, www.ragosta.jus.adv.br. Então, vamos lá, nesse assunto que é um pouquinho polêmico. Aposentadoria por idade, normalmente, ela é homem 65 anos e mulher 60. O rural, 60 homem e 55 mulher, né? Por que acontece isso? Porque o legislador imaginou que quando eu tivesse determinada idade, eu ficaria, entre aspas, incapaz de trabalhar, tá? Então, hoje funciona assim. Vai se aposentar por idade, homem, 65 anos e 15 anos de contribuição. Mulher, 60 anos e 15 anos de contribuição. Existem exceções? Sim, existe, mas eu não vou entrar aqui nas exceções, tá? Eu vou passar o que vai acontecer. O IPEA vai ser alterada essa aposentadoria por idade. Pasmem, mas é verdade, vão alterar, isso já está na mão da nossa presidente. Porque o que acontece? O IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é uma fundação pública federal da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, fez uma pesquisa e uma análise. E o que prejudica o INSS são as mulheres. Por quê? Porque vive mais que o homem e aposenta muito antes que os homens. Então, a mulher está dando um prejuízo para o INSS. A mulher, ela trabalha triplicado e vive mais. Então, eles estão até falando agora que o sexo frágil são os homens. Para a Previdência, a mulher se aposenta 5 anos antes dos homens e vive mais de 10 anos que o homem. Recebe mais tempo que o homem e o homem morre e ela ainda pega a pensão por morte. O homem vive, em média, até os 67, 68 anos de idade. A mulher, ela costuma morrer assim por volta dos 81 anos. Então, o INSS fez as contas, falou, olha, a mulher se aposenta em torno dos 60 anos e fica 21 anos recebendo benefício. Sem contar que aí ela é casada, o marido morre, então ela vai receber o dela e do marido. Então, está nas mãos da presidenta eleita Dilma Rousseff e vai ser feito por uma mulher aumentando a idade, ou seja, indo propriamente contra as mulheres. É a ideia do IPEA, tá? Sugestão é igualar a idade para se aposentar. Então, a mulher vai se igualar ao homem e vai se aposentar com a mesma idade que os homens para dar menos prejuízo para o INSS. E a sugestão de idade igual
ela vai igual para ambos, então ambos vão se aposentar com a mesma idade e essa idade vai subir um pouquinho. Hoje, para os homens, ela é de 65 anos, né? E vai passar para 67, ou seja, as mulheres elas vão se aposentar 7 anos mais tarde por idade. Então, homem e mulher vão poder se aposentar com 67 anos. Por que isso? O homem, para o INSS, ele trabalha muito mais tempo e recebe muito menos tempo do INSS. Ele costuma receber de 3 a 4 anos de aposentadoria. Já a mulher, ela recolhe menos tempo, bem menos tempo, e ela recebe em torno de 21 anos do INSS, ou seja, recolhe menos para o INSS e ganha por muito mais tempo. Então, a mulher, ela gera um déficit no INSS porque ela vive muito. Por quê? A mulher, ela com febre, ela trabalha, ela cuida dos filhos, do marido. O homem com febre, nada contra os homens, mas ele acaba ficando doente, ficando de cama. Então, a mulher realmente é mais forte que o homem, no sentido de trabalhar, de viver mais. Então, o INSS, com base nisso, fez já o IPEA, já fez o estudo, então vai aumentar, sem sombra de dúvidas, a aposentadoria para 67 anos e vai ser igualado para o homem e para a mulher. Até porque a Constituição Federal diz que o homem e as mulheres são iguais, então, quer dizer, não existe diferença. Então, isso é uma forma de diminuir o prejuízo do INSS e de dar uma segurada aí na aposentadoria por idade. Então, você que tem idade, corra atrás. Não espere mais. Se você já tem 60 anos mulher e 15 anos de contribuição, você homem, 65 anos e 15 anos de contribuição, não espere porque vai mudar a lei. Já está nas mãos da nossa presidenta e eu não sei quando ela vai assinar. Mas a partir do momento que ela assinar, vai ter 2, 3 meses, mas vocês não vão conseguir agendar um horário no INSS. E o meu conselho, procure um advogado nesses casos, porque o advogado ele não precisa fazer o pré-agendamento. Ele chega no INSS, a Constituição Federal garante isso ao advogado, ele chega no INSS, ele não precisa pré-agendar. Enquanto tiver um funcionário lá, ele vai ser atendido. Então, chegou um funcionário lá no INSS, tem um funcionário no INSS, tem um advogado, ele pode chegar lá, ele não precisa pré-agendar, porque hoje, quando você vai fazer o pré-agendamento no INSS, o tempo que você leva é de 3 a 4 meses, se você não tiver preferência por posto. Se você quiser determinado posto, você vai demorar. E aí eles alegam que é falta de funcionário, agora recentemente saiu uma portaria que vai ter demissão no INSS, então quer dizer, o atendimento que já está ruim vai ficar pior. Então procure se informar, faça rápido, se aposente, não espere, porque senão a situação vai ficar complicada, tá? Então, infelizmente hoje eu falei demais, eu prometo que semana que vem eu vou tentar falar menos. E não deu tempo para falar com nenhum ouvinte, o que me deixa muito chateada. Mas eu juro que semana que vem eu vou diminuir um pouco para poder falar com vocês. Vou passar meus telefones, que o meu tempo já está acabando. Então, vamos lá, vou passar os dados. O telefone é 3439-8585. 3439-8585. Lembrando que as primeiras 10 ligações, eu farei 10 consultas gratuitas, tá? O meu Facebook, Leis do Sucesso, e o site do escritório, www.ragosta.jus.adv.br. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Semana que vem tem mais Leis do Sucesso, às 8h30. Abraço, até semana que vem. Obrigada.